Oi pessoal, boa tarde. 1, 2, testando aqui. O pessoal tá entrando. A Vilma entrou. Por favor, pessoal, me avisa como é que tá o som, se tá tudo bem, o áudio. Daqui a pouco o professor Cortez vai entrar aí. Uma fera, referência aí para aula de terceira idade, grupos especiais. Professor da USP foi, né? Acho que ele aposentou no final do ano passado. Ele vai vou perguntar, ele já vai falar. Então, por favor, me avisa o som, Vilma. Tá me ouvindo bem? Júnior entrou. A galera tá entrando. Som tá legal, pessoal? Escreve aqui pra mim, por favor, como é que tá o som. E aí o pessoal tá entrando. Vamos esperar o Cortez entrar. Falei para ele esperar um minutinho só. Então, vai ser um bate-papo aí, muito produtivo. Acho que a maioria do pessoal que está entrando aí, tudo ex-aluno dele. Pessoal que eu não conheço de nome, mas eu só tenho a agradecer a todo mundo que está entrando. O Cortez, então, um grande amigo, conheço ele há mais de 10 anos. Cortez entrou. Vai lá, Cortez, aperta aquela solicitação lá, aquele vermelhinho que a gente ensaiou. E pessoal, como é que tá o som? Me fala aí, por favor, ninguém escreveu ainda. Vocês estão me ouvindo bem? A Paty, vou te dar um oi aí. Referência também. Terceira idade, grupos especiais. Pô, uma honra aí falar com ele. O som tá bom? Já pedi aqui, solicitei a entrada do Cortez. E vamos lá. Tudo bem, Jorge? Aí. Isso. Tô ouvindo bem, Cortez. Como é que tá o som aí para você? Tá ótimo, estou ouvindo muito bem. Legal. Então, podemos ir, eu acho que sem fone de ouvido mesmo. Pessoal, como é que vocês estão ouvindo o Cortez aí? O som tá legal dele também? O pessoal tá entrando, Cortez? E aí eu acho que é mais ex-aluno seu. O pessoal que eu conheço mais tem a Vilma, sua filha. E aí vai aparecendo o nome deles aqui no canto esquerdo aí, ó. E aí acho que a gente pode começar já. Se você quiser se apresentar primeiro aí, fica à vontade, eu falo eu. Bom, Jorge, você me convidou porque você sabe que a minha vida toda eu trabalhei com pessoas mais velhas do que eu. Atualmente não, né? Atualmente eu já estou lá entre eles também e sou até mais velho do que alguns alunos. Mas o começo da minha carreira como profissional foi exatamente com pessoas que procuravam condicionamento físico para manter a qualidade de vida, para preservar a saúde. Então, eu, mais do que ensinar, eu aprendi muito com essas pessoas que eram mais velhas. Então, eu tive essa vantagem de poder hoje falar sobre envelhecimento, porque eu trabalhei a vida toda envelhecendo com eles. E vendo muitas pessoas que já eram de idade mais avançada, que continuam vivas e que muitas vezes entram em contato comigo para convidar para um aniversário, para um jantar, porque se lembram daquele convívio saudável que nós tínhamos no passado. Sim. E aí, Cortez, antes que eu me esqueça aqui, um pouquinho antes, liguei para o Talisbon, um amigo nosso em comum. Infelizmente ele não tem Instagram para estar aqui nos vendo, mas se você me permitir, eu queria gravar essa live para depois publicar, mandar para um pessoal ou outro, né? Eu ia te avisar. Claro. E é uma honra aqui falar contigo, ter essa oportunidade, você ter sua filha aí olhando também a gente, né? E que nem eu ia te falar, a gente fez aquele roteiro lá, talvez meio técnico demais, até porque eu estou estudando isso e eu sou técnico criterioso mesmo, e daqui a 3 meses eu tenho o teste da pós, que é online, então talvez as letras lá, as palavras estão meio afiadas, mas a gente vai seguir só o comecinho e depois eu deixo você falar. Mas não é puxando o saco não, eu vou te falar aqui que eu sou seu fã, e eu vou falar 3 coisas que vão dar argumentos em embasamento, o pessoal vê que não é puxação de saco. Primeiro de tudo,
uma vez lá eu quis que você treinava o nosso time de futebol lá do Clube Marombas, e você falou que não tinha tempo, né? Você gosta de fazer bem feito e não ia ter como nos orientar, tudo mais. Então, é um cara decidido. Eu aprendi contigo também. Às vezes a gente não sabe falar não, e você falou não para um amigo, mas eu totalmente compreendi. E no outro ano lá o nosso time foi campeão. Então, de repente perdeu uma oportunidade, mas você não tinha tempo e é um cara compenetrado com o que faz. Eu aprendi com você essa. Eu sabia Outra coisa, depois que você quiser. que então, sem a minha orientação. Mas aí que também talvez o nível lá da Série Prata é meio devagar, talvez por isso que a gente foi campeão. E por enquanto a galera aqui não entrou do time, mas eu convidei. Tem um amigo meu aí, o Caco, deve te conhecer da área também, e minha esposa está nos assistindo. Eu vou acenar para ela aqui, Cortez, ó, professora também. Agora o segundo, Cortez, é o seguinte, você com todas as suas titulações, sua idade, sua experiência na área, vira e mexe a gente se fala, somos amigos em comuns lá do clube, né? Se conhecemos lá. E eu te liguei, queria bater uns conselhos. Foi antes de convidar aqui, de me convidar para a live. E aí você não podia falar porque você estava assistindo uma aula de diabetes, né? Então, com todo o seu know-how, toda a sua graduação e tudo mais, um mês atrás ainda não parou de estudar, está estudando. Eu estou vendo que esse é o mesmo caminho para mim que eu tenho que seguir. Então, é um exemplo aí para ser seguido, não só por mim, mas por todos. Você deve se lembrar, isso aí faz 2 ou 3 semanas. Foi antes de eu te convidar para a live, né? E a terceira é que eu não sou só fã seu, eu sou fã da família. A Patrícia também, lá no clube, sempre me ajudou quando eu soube que ela dava aula na pós-graduação e nessa área de treinamento especial. Depois ela falou da empresa, da Fitcore, tudo. Sempre me ajudou, emprestou livro, sabia, assim, conhecedora de um conhecimento, assim, conhecedora do conhecimento foi boa, né, Leonasmo? Mas ela sabe muito e, poxa, então eu só tenho admiração por você e pela sua família. Sem contar o Betão lá que está nos Estados Unidos, também é um super 10. Então, era só para falar assim que o pessoal vê que não é admiração falsa e realmente eu tenho muito respeito aí por você e pela sua família, viu? Obrigado. Que é isso. Mas então, mas é que esse conhecimento, né, Jorge, que a gente tem de clube, de faculdade, e a experiência que a gente adquire é no relacionamento, né? Porque não adianta nada Sim. você, qualquer área de conhecimento, você só se deter na parte teórica. Você precisa aplicar. E você precisa aprender que nem sempre a teoria você pode aplicar em todos os lugares que você trabalha. Você tem que se adaptar às circunstâncias. E foi esse fato que ajudou muito eu a evoluir na minha carreira como profissional de educação física. Aliás, eu até quero aproveitar essa oportunidade, Jorge, para falar para todos os nossos colegas que estão nos vendo, para nunca se autodenominarem educadores físicos. Não existe essa profissão. Nossa profissão é profissional de educação física. Tá? Então, por favor, Sim. não cometam mais esse erro de achar que a nossa profissão educa só o físico. A educação é holística, a gente educa tudo. E nós usamos a atividade física, o exercício físico e o esporte para educar de uma maneira integral. Então, quando eu trabalho com o idoso, eu trabalho de uma maneira integral, fazendo com que ele perceba todas as vantagens que tem em fazer atividade física. Sim, sim. Isso daí foi bom você ter falado, Cortez, que até uns 4 anos atrás, um pouco antes de eu ministrar curso, eu falava educador físico. E depois que eu tive mais relacionamento com o CREF, comecei a ver, inclusive dar algumas palestras pelo CREF também, né? E eu vi, eles têm a propaganda, falam profissional de educação física, e eu falo isso nas minhas palestras. Nós estudamos 4 anos, às vezes 5, muito mais, pós-graduação e tudo mais, para não ter essa visão fechada, talvez, de só educar o físico, né? Nós temos embasamento aí, talvez agora era o que eu queria falar com você mais no final da live, né? Para a gente ter embasamento técnico-científico até para argumentar com o médico e tudo mais, então nós somos muito mais do que isso, é profissional de educação física, mas é uma coisa que não está clara ainda na cabeça de todos os personal trainers que eu vejo no mercado, e eu mesmo, onde fui mudar isso aí uns 4, 5 anos atrás, foi quando eu comecei a dar curso, falar mais, estudar mais, que eu vi que a gente sabe muito mais do que só educar o físico, né? E aí depois a gente continua aqui a live falando um pouquinho mais dessa visão holística, global do corpo,
que acredito que é o que nós precisamos ter e fazer para ter esse envelhecimento aí longevo e saudável, né? Que aí eu passo a bola para você, falar um pouquinho da sua experiência, o pessoal lá do Fitcore, né? Aí conta um pouquinho mais dessa história aí do grupos especiais, que é a sua área aí de atuação, que você entende bem, para contar um pouquinho aí, passar um pouquinho do conhecimento, da experiência para o pessoal, Cortez. Então, eu vou te contar uma passagem que é muito interessante, porque quando você começa a trabalhar com condicionamento físico, você tem que aprender muita coisa sobre como as pessoas se adaptam de uma maneira diferente, como elas assimilam de maneira diferente o treinamento. Então, o aspecto da individualização de procedimentos é o primeiro ponto muito importante. E, na verdade, eu tive a felicidade de trabalhar com um grupo médico, um grupo multiprofissional, de pessoas que gostavam do exercício físico, procuravam estudar o exercício físico e queriam saber como eles poderiam me ajudar, fornecendo informações para que eu pudesse individualizar de uma maneira assim bem tranquila para dar oportunidade para o indivíduo fazer o exercício com segurança. Então, essa chance que eu tive de trabalhar com médicos, de trabalhar com pessoas que gostavam e acreditavam no exercício físico, foi num momento importante que, naquela época, pouca gente indicava exercício físico para tratamento. E desculpa te cortar, te perguntar, que ano era, Cortez? Você não tinha nascido ainda. Mas no início da década de 70, físico orientado era uma coisa assim, que era inédita. Então, você conseguir que as pessoas fossem para uma academia fazer atividade física com orientação, você precisava convencer até os médicos para que eles acreditassem naqueles profissionais que orientavam a atividade física. Então, daí, eu tive a grande oportunidade de ter a Universidade de São Paulo, que é a escola onde eu estudei e onde eu dou aula até hoje, e ter uma convivência com um monte de colegas que eram expoentes, em cada um na sua área, e também nessa área de Dante Pazanese, onde eu comecei o trabalho com reabilitação cardíaca, depois no INCOR e a Fitcore, que eu fui um dos fundadores, junto com o Dr. Milton Godoy. Então, essas oportunidades que eu tive desse convívio foi que me deram a chance de ter segurança para fazer com que as pessoas envelheçam com saúde, com alegria, resumindo, com qualidade de vida. Tá. E que ano que era, Cortez? Que ano que você fundou a Fitcore, que começou mesmo e aí para esse nicho assim de, grupos especiais aqui, para a gente não ficar falando termos só técnicos, até porque talvez tenha gente aqui que não é professor e não era essa proposta da live de ficar aprofundando muito, que nem você falou, não é uma aula de pós-graduação, né? É um bate-papo para a gente passar um pouco da experiência, principalmente da sua, com essa população aí. Que época que era? Que ano que fundou a Fitcore, Cortez? A Fitcore começou em 1972. Eu era recém-formado, eu me formei em 71, em 72 nós já fundamos a Fitcore. E eu já trabalhava em Pazanese e já começava o grupo de condicionamento físico para reabilitação cardíaca na Escola de Educação Física, numa parceria com o INCOR. Então, tudo isso começou na década de 70 e precisamente no ano de 1972. Agora, na verdade, não foi uma coisa simples, fácil. Você imagina que naquela época, uma pessoa infartada, ela era afastada da atividade física. Meus primeiros alunos que chegavam para fazer condicionamento físico na Fitcore, quem carregava a sacolinha deles, que tinha o tênis, a toalha, o calção e a camiseta, era a esposa, porque ele não podia fazer força. Imagina. Você tinha que quebrar esses paradigmas. E muitos médicos também relutavam em enviar o paciente para uma atividade física. Então, isso tudo foi sendo superado e hoje nós chegamos nesse ponto que estamos. Que você pegar diretriz de qualquer área de conhecimento, diretriz de hipertensão, diretriz de diabetes, diretriz de reabilitação cardíaca, o exercício físico está sempre lá. Está sempre lá como uma ferramenta importantíssima de prevenção e de reabilitação. Isso, eu formei, né, você falou aí 70 e pouco, eu sou de 81 e eu me formei em 2005, quando eu entrei lá no clube lá de estagiário, mais ou menos, que eu vi, e aí você estava apitando, inclusive esqueci de falar essa,
você estava apitando um jogo lá de voleibol, lá no começo, lá no clube, quando eu comecei a trabalhar, aí eu fiquei sabendo que você era professor, na sequência conheci sua filha, então é uma relação bem legal aí que a gente tem, né? E quando eu estava me formando em 2005, que a gente teve aula, né, fisiologia, um pouco de patologia, os professores explicando isso, e já tinha artigos, né? E hoje em dia eu vejo o que mudou, que começou a pandemia, eu comecei a assistir um monte de live. Aqui em Mato Grosso tem um professor aí que eu também sou fã do cara aí, o Adilson Reis Filhos, eu não sei se ele está nos assistindo, mas ele fez uma live aqui com um professor daqui, pesquisador, inclusive que era o orientador da minha esposa aí na época, falando de câncer, exercício físico como remédio, com câncer e tudo mais, coisa que eu não sabia. E se você perguntar para mim em 2005, estou falando no título de graduação, né? Não pós-graduação. Mas naquela época, há 15 anos atrás, 16, eu não tinha esse conhecimento e pelo menos não obtive na faculdade. Então eu imagino você nos anos 70, nos anos 80, com tudo isso e não tinha estudos, né, Cortez? Fala um pouquinho talvez aí do embasamento, qual que eram as diretrizes e os estudos, os artigos dessa época, porque acredito que não era igual hoje, que nem eu estou fazendo essa live, eu vou gravar, depois eu vou publicar, o conhecimento vai fluir, né? E nos anos 70, 80, até depois do 90, eu acredito que começou a ficar mais difundido com a internet, depois dos anos 2000, por causa do e-mail e tudo mais. Então faz uma retrospectiva, fala para o pessoal como é que foi essa dificuldade e como é que você superou essa barreira, assim, tipo, dos anos 80, 70 para 80, quais eram as diretrizes e os estudos. Se quiser aprofundar um pouquinho aí, acredito que você tem até um monte de coisa sua publicado que você pode usar como referência. Eu estou, inclusive, escrevendo sobre a minha história na reabilitação cardíaca, porque falar que não tinha internet naquela época, todo mundo sabe disso, né? Mas não era só internet. A literatura sobre atividade física e saúde, exercício físico, prescrição de treinamento, era inexistente, ninguém falava disso. E hoje, se nós estamos falando de envelhecimento, nós sabemos hoje como é importante o exercício de força para o envelhecimento. Naquela época era uma coisa que era de academia de halterofilista, era vista até como... Então, foi só em 1998 que, pela primeira vez, o American College destinou uma parte do congresso só para o treinamento de força. Imagina, 98 foi a primeira vez que o American College Sports Medicine ele reservou uma parte do congresso para treinamento de força, porque já começavam a aparecer as evidências de como é importante na prevenção, na reabilitação e principalmente no envelhecimento. Que você sabe, você está estudando isso, que à medida que nós envelhecemos, nós perdemos massa muscular. E com isso, não adianta falar para o indivíduo de idade caminhar 30 minutos, porque se ele não tem músculo, ele não aguenta caminhar 10 minutos. Então, ele precisa, primeiro, fazer uma recuperação, recuperar a musculatura, ter uma dieta adequada, tudo isso para depois ser solicitado num treinamento aeróbio de maior intensidade, de maior duração. Mas, então, voltando à tua pergunta, naquela época não tinha nada. Quer dizer, a gente vivia dando artigos, e eu me lembro que a primeira vez que eu consegui um artigo dizendo que o exercício isométrico ele era proibido para cardíaco, eu fiquei devorando aquele texto um tempão para aprender alguma coisa em relação. Mas depois você vê que até aquilo estava errado. Porque na maior parte das vezes, no dia a dia que a gente tem, todas as atividades que você faz, você acaba fazendo exercício isométrico. Então você não pode fazer determinados tipos de exercícios isométricos com determinadas intensidades. Mas um senhor de idade vai deixar de pegar o neto dele no colo? Então. Quando ele está sustentando o neto do colo, ele está fazendo uma contração isométrica. Então, essas coisas precisam ser mostradas e a gente tem que trabalhar numa sessão de condicionamento físico para mostrar que é seguro fazer desde que seja orientado. E quando não é seguro fazer, para a pessoa saber o que ela deve evitar. Então, isso que vai diferenciar o profissional de educação física que é especializado ou não para os grupos especiais, entre os quais os idosos se incluem. Porque nós já fazemos parte de um grupo especial. Nós somos sobreviventes. A maior parte das pessoas não chegam na nossa idade. Então, que estou falando nossa não a sua, a minha. Né? Então,
Eu quero... Eu tô com 39, ainda não fiz 40, Cortez. Então, depois, se você não quiser nem divulgar a sua, não precisa, mas você tá bem pra caramba aí. E só a experiência que você tem na área é a minha idade, né? Então, que nem, poxa, eu falei várias vezes e falo e repito de novo, tá sendo uma honra esse bate-papo aí e pegar todas essas informações, porque eu vejo muitos colegas aí falando mal, não corre atrás do conhecimento, mas também não se mexe. E que nem você falou, antes de 1998 não tinha saído pesquisa nenhuma de treinamento de força. Hoje em dia, você dá um Google aí, entra no Google acadêmico, acha bastante artigo. Tá certo que não é qualquer um que sabe, talvez, ter a direção e a analisar para ver se a pesquisa é bem feita. Eu que não sou do meio acadêmico, estou fazendo pós-graduação agora e tudo, eu pegava sempre uns conselhos com a sua filha, tem um amigo meu aí, o Cacão aí, técnico pra caramba, você mesmo, várias vezes eu pedi conselho, uma vez ou outra, perguntei uma coisa ou outra, você sempre me ajudou muito, então, poxa, eu só tenho a agradecer estar aqui com você, né, Cortez? E que nem você falou aí vou usar um termo técnico aqui que acho que todo mundo sabe o que é. Sarcopenia é a perca da massa muscular. Então, se você não usar o treinamento de força, vai acabar perdendo mais. E com a idade a gente perde as fibras mais rápidas, né? Para não usar termo técnico. Então, é um conhecimento que está aí disponível, mas antes dos anos 2000, 98, é o que você passava essa dificuldade e os médicos nem queriam que fizesse exercício, né? Cardiopata aí, nos anos 80, por aí. Então, poxa, você está de parabéns, foi um dos precursores aí, e eu só tenho a agradecer aqui e te passar a bola para você passar um pouquinho mais dessa experiência aí para o pessoal que está nos assistindo. Que aí, ó, eu estou de olho no relógio e uma horinha passa assim, Cortez. A gente já falou quase uma meia hora. De repente, se você quiser começar a falar um pouquinho mais dos casos especiais, as coisas que vocês enfrentam lá, enfrentam não, pegam de trabalho, né, lá na Fitcore e dá umas dicas aí pro pessoal, ou referência, seu livro, curso, indicação aí de conhecimento bom e fontes confiáveis, né? Então fica à vontade aí, agora eu passo a palavra para você para talvez falar um pouquinho mais da experiência aí dos grupos especiais. Na verdade, Jorge, o que acontece com os grupos especiais é que são pessoas que não podem, assim, os profissionais da área que estão nos assistindo, eles sabem. Existe uma diferença muito grande entre a atividade física e exercício físico orientado. Então, a atividade física é aquilo que a gente faz espontaneamente, quando sai para caminhar no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos, ou faz uma partida, uma peladinha de futebol, num society, ou um jogo de tênis. Nós estamos fazendo atividade física. Mas o que precisa mesmo, para a maioria das pessoas, e principalmente para os grupos especiais, inclusive os idosos, é de uma orientação que parta de uma avaliação física e diagnóstica. Por que física e diagnóstica? Porque, por exemplo, o eletrocardiograma de esforço, ele não é só uma avaliação diagnóstica. A partir do momento que ele mede o consumo de oxigênio, está provado que mais até do que o eletrocardiograma, o baixo consumo de oxigênio é um indicador muito forte de risco de doença coronária. Então, nós temos que partir do princípio que tem que ter uma avaliação. Mas aí os nossos colegas que estão nos ouvindo falam assim, mas eu dou aula de condicionamento físico num clube, com 50 alunos numa classe, que já aconteceu comigo, eu dei aula para mais de 100, numa quadra do Sesc da Vila Nova, no Clube Pinheiros, mas você precisa fazer uma avaliação. Naquela época, voltando no tempo, nós tivemos a sorte de surgir um livro do Cooper, que tinha o famoso teste de Cooper. 12 minutos. Aquilo, o indivíduo, eu colocava meus alunos na pista, fazia uma avaliação, corria ou andava, aliás, isso é uma coisa importante. Aqui no Brasil, Cooper ficou associado à corrida. E não é só corrida, é caminhada também. Então, o cara falava assim, vou fazer Cooper, ele ia correr. E não é assim. Então, nós aplicávamos o teste de Cooper, aplicávamos um treinamento e depois de um período a gente fazia uma reavaliação. E aquilo era importantíssimo, porque dava um feedback para o aluno para saber o quanto que ele tinha melhorado. Uma coisa é o parâmetro qualitativo. O cara dizer assim, olha, eu me sinto melhor, eu durmo melhor. Outra coisa é você falar para ele, você melhorou tantos por cento. Você fazia isso, agora você está fazendo isso mais 30% a mais. Então, isso ajudou muito naquela época.
E, a partir do momento que você tem uma avaliação que evoluiu para critérios muito mais fidedignos, muito mais importantes, porque avalia também a parte clínica, você parte de uma avaliação e faz uma prescrição mais ajustada às condições do indivíduo. Então, eu não posso chegar para um indivíduo que nunca fez exercício físico e pedir para ele que ele pedale 30 minutos. Então, esse é o primeiro passo, a avaliação. O segundo ponto é a prescrição do médico. O que a prescrição do médico diz? O médico pega o resultado de todos os exames que foram feitos, faz uma avaliação daquilo e passa para o profissional de educação física as principais informações, inclusive com a frequência cardíaca limite, aquela que o indivíduo não deve ultrapassar nessa fase inicial do treinamento. Isso nos dá a possibilidade de partir de um princípio que eu estou trabalhando e adequando o exercício de maneira individualizada. Aí vem a prescrição 2, que é a prescrição do professor. A prescrição do professor, ela é muito importante porque nós é que convivemos 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana com os nossos alunos. Então, nós sabemos muito mais coisa dos nossos alunos do que uma consulta que foi feita durante um determinado tempo. E à medida que o aluno vai ganhando, vai sentindo mais confiança na orientação que você está passando para ele, ele vai te passando mais informações, que vai te ajudando a melhorar a qualidade do seu atendimento. Então, a prescrição do professor, ela é baseada em identificar qual o tipo de exercício que vai ser melhor para o aluno, qual o tipo de aeróbio. Eu vou colocar um indivíduo para correr que pesa mais de 100 quilos? É um absurdo. Sim. Então, a bicicleta, no caso, é o exercício mais favorável, porque ele trabalha sentado, não tem que carregar o próprio peso. Então, são esses tipos de prescrição que nós chamamos de individualizar o procedimento. Outra coisa, tem um outro princípio importante que todos os nossos colegas conhecem, que é a especificidade. O que eu quero melhorar? Meu aluno, que é um senhor de idade, ele joga tênis. Então, eu vou dar um condicionamento físico de base, depois vou selecionar exercícios que ele vai sentir que ele vai melhorar jogando tênis. Isso vai fazer com que ele sinta mais vontade de fazer o condicionamento físico. Ele começa a ganhar do cara que sempre ganhava dele, mesmo o cara sendo mais jovem do que ele, porque ele está mais bem preparado e sente segurança em fazer aquilo que ele não fazia antes, porque ele não se sentia confortável para fazer. Então, aí tem a prescrição do professor. Depois tem a supervisão, a educação. O que é a educação? Cada aula é um momento que você tem a oportunidade de passar informações do dia a dia, de como o cara deve proceder numa quadra, jogando tênis, num campo de futebol, para preservar a física, para não machucar joelho, como eu já machuquei, numa época que não tinha nenhum tipo de orientação especializada para que eu tivesse uma conduta mais racional do que eu tive. Então essas coisas todas, hoje eu posso passar para o meu aluno. Então, esse conhecimento que a gente adquire, que nos dá a segurança de prescrever exercício. E o acompanhamento. Outra coisa importante que o profissional tem que fazer relatórios. Se o médico que indicou um aluno para você, faça relatórios periódicos para o médico, mostrando o quanto aquele indivíduo melhorou. Por que é importante o relatório? Porque, infelizmente, isso acontecia e nós tivemos que mudar, porque muitas vezes o aluno melhorava, ele desaparecia do consultório médico. E ele não poderia desaparecer do consultório médico, porque ele era um hipertenso, ele era um diabético. Ele precisava continuar com o atendimento do clínico para que o conjunto da obra facilitasse a sua recuperação e ajudasse ele a melhorar, e diminuir os sintomas da doença. Então, o relatório para o médico é importantíssimo. Para o médico também sentir segurança naquilo que você está fazendo. E outra coisa, motivação. O profissional de educação física não pode ser um cara que fique bocejando durante a aula. Não pode ser um cara que não passe para o aluno mostrando que ele também faz atividade física, que ele acredita naquilo que ele fala. Então, esses preceitos eu acho que são muito importantes, porque eu vejo muitos colegas da gente, infelizmente, eles não são vocacionados. Eles estão na profissão errada. Entendeu? Então, não adianta. Ou você se dedica, ou você acredita naquilo que você faz, ou você não vai, ninguém vai acreditar em você. Então, você não... Com aqueles colegas que vivem se queixando, que nunca está bom e tal.
O cara tem que entender o seguinte, a nossa profissão, professor, não é para ser milionário, mas é para você ter o grande prazer de se sentir feliz com aquilo que você faz. Então, É, essa motivação a gente tem que passar para o aluno. Né? lógico. E aí, Cortez, desculpa te cortar, mas eu preciso mandar uns 2 abraços aqui. Seu filho entrou aí, o Betão, aí passou um aluno seu, falou que gosta aí você que cuida da saudade dele. Entrou a Estela, uma ex-aluna minha. Obrigado a todo mundo aí, beijão, abraço. E para quem chegou atrasado, que tem muita gente que vai entrando assim, Cortez, agora aí, depois de meia hora, o professor Cortez é um amigo meu, conhecido, um cara que entende tudo de ginástica, educação física para idoso, grupos especiais, e a gente está fazendo esse bate-papo aí. Ele já transmitiu bastante conhecimento aí que falava, e o que você falou, Cortez, eu assino embaixo. Você sempre me viu fazendo ginástica lá no clube, eu fiquei sócio do clube porque eu gostava, queria voltar a nadar, a natação, aí fiz umas contas lá, o que eu ia pagar por mês de mensalidade lá, e depois no final das contas ainda dava personal lá dentro, lá, então eu acho que eu fiz um bom negócio, né? E trabalhei muito tempo lá e nunca me queixei muito, não. Estava com a agenda bem, saí de São Paulo, me mudei aqui para o Mato Grosso por causa de outros fatores, e buscando um pouquinho mais de qualidade de vida, menos trânsito. Eu chego em 15 minutos aqui no meu trabalho, volto às aulas, minha mulher também é personal, então a gente se desloca bem mais rápido, ninguém usa moto aqui. O duro é o calor de Cuiabá, aqui do Mato Grosso, Cortez, que quando você vier me visitar aqui, você vai ver, ó, minha careca tá suando aqui, porque eu só tenho ar-condicionado lá no quarto, né? Então, é o que você falou. E como é que a gente demonstra isso, que a gente gosta da profissão? É isso aí. Você um final de semana lá, um sábado no clube, lá em cima, fazendo trabalho voluntário, apitando campeonato de vôlei, é ser participativo com o que nós podemos contribuir na nossa área, é fazendo o esporte, incentivando o nosso cliente. Hoje em dia, eu tenho curso, palestra e tudo mais, e eu tenho alguns grupos de WhatsApp. Eu tiro print do que eu faço com meus clientes, de motivação, falo, coloco lá, para dar uma mensagem positiva para o pessoal, porque não é só dar aula terça e quinta, aquele dia, aquele horário. E entrando um pouco mais aqui na nossa área do envelhecimento longínquo, né? Aquilo que a gente falou, tem qualidade de vida, tem uma alimentação boa, dorme bem, vai embora, não tem por que tomar remédio, diabetes, tudo. Eu não tomo vacina de gripe, faz muitos anos, não pego gripe, e é isso daí, porque ter qualidade de vida, hoje em dia durmo bem, consigo controlar tudo e fazer a ginástica, cuidar da minha saúde, e eu não pego uma gripe há uns 3, 4 anos. Então, é isso daí, fazer, vestir a camisa e dar o exemplo, né? Não tem como você ficar falando pro seu aluno faz isso, faz aquilo, se você não faz, você mesmo não faz, e tá lá bocejando, dando uma aula lá, que você não acredita muito naquilo. Então, assina embaixo, Cortez. O caminho é esse. E aí o pessoal que está entrando aí, se tiver dúvidas técnicas, queiro perguntar aí, o professor Cortez vai saber de tudo aí de grupo especial, e a gente tem mais uns 20 minutos de live que eu estou olhando no relógio. Cortez, eu volto a bola para você, fala mais um pouquinho da sua experiência, talvez com o hipertenso ou algum grupo especial aí que você queira falar para o pessoal e dar um exemplo talvez prático, que tem um monte de ex-aluno seu aí que entrou no começo aí, alguns escreveram, e a Ruth aí, ex-aluna lá de São Paulo, entrou agora. Então, no caso dela, que tem hipertensão, uma dica aí para fazer, cuidar da saúde um pouco mais, porque é o que você falou, não pode largar o médico, e quem usa remédio não pode parar de uma vez para outra. Tem todo o processo devagarzinho, da importância lá do relatório que o Cortez falou. Então, fala mais um pouquinho aí, Cortez, aí eu passo a bola para você. Olha, você tocou num ponto importante que é a medicação. Não é porque começou a fazer exercício que vai suspender a medicação. O professor prescreve exercício, quem prescreve remédio é o médico. Quem suspende remédio é o médico. O que nós podemos fazer com o relatório que nós enviamos para o médico é ele analisar e verificar se, por efeito do treinamento, há possibilidade de reduzir a dose do remédio ou até eliminar algum tipo de remédio. Mas isso quem vai determinar não somos nós, é o médico. E nós podemos ajudá-lo no sentido de que a pessoa consiga ficar menos dependente dos remédios. Isso que a gente pode ajudar. Mas nem sempre isso é possível.
Porque muitas vezes a pessoa já vem com a doença há muito tempo e precisa acompanhar as duas coisas, o exercício físico e o remédio. E a hipertensão, a gente precisa tomar uma série de cuidados quando faz exercício. Né? Por exemplo, porque quando toma alguns remédios, eles mascaram a intensidade do exercício. Por exemplo, o beta-bloqueador, para proteger o coração, ele não deixa a frequência cardíaca subir. Então, a frequência cardíaca deixa de ser um parâmetro importante para você avaliar a intensidade do exercício. Então, nós temos que usar outro. E aí, outra coisa importante, o exercício físico para o hipertenso e também para o idoso que não é hipertenso, ele tem uma grande vantagem, porque quando nós falamos de aumentar o VO2 máximo, é uma cadeia. Eu tenho que melhorar a respiração, o funcionamento do coração, o sistema de transporte de oxigênio através do sangue, que vai até os músculos, a dilatação periférica. Então, todos esses efeitos a gente tem que trabalhar em conjunto. E o hipertenso vai ganhar uma melhora exatamente por quê? Porque a gente trabalhando bem a parte periférica, ele vai exigir uma demanda menor do músculo cardíaco. Os músculos vão trabalhar de maneira mais econômica e vão depender muito menos do coração ficar acelerado para mandar mais sangue e mais oxigênio para que ele continue trabalhando. Então, esses aspectos são importantes que o professor discuta com a pessoa hipertensa, com o idoso que tem necessidade de ganhar massa muscular, porque tudo isso vai ajudá-lo a melhorar o desempenho físico, melhorar a qualidade de vida. E melhorando a qualidade de vida, tem outro lado que é o tema da nossa discussão hoje, que é o envelhecimento, que é a vida social. Todos os trabalhos que você for ler sobre longevidade, o idoso vive mais quando ele tem vida social, quando sai para dançar. O baile da terceira idade é fantástico. Estou falando assim de uma maneira geral para as pessoas até que não têm outra oportunidade de fazer uma outra atividade física tão prazerosa quanto dançar, quanto o baile de terceira idade. Viajar, importantíssimo viajar. Mas como é que uma pessoa de idade vai viajar se ela não tem condição física para viajar? Se ela está fazendo uma viagem de turismo, não pode subir alguns degraus para visitar uma igreja porque ela está impedida, porque ela não tem condição física para aquilo. Então, o exercício físico ele intensifica a possibilidade da pessoa ter uma vida social mais ativa. E a vida social, o idoso não pode viver na solidão. Então, carregar o pai e a mãe para fazer exercício é ótimo. Ficar em casa no domingo vendo televisão, tem que acostumar desde criança, a criança a ir para o parque, ir para o clube, ver o pai jogar futebol, ver o pai jogar vôlei. Então, essas coisas são importantes. E no envelhecimento, a mesma coisa. Leva o pai e a mãe para o clube, fazer uma caminhada, para jogar um voleibol adaptado. Para você ter uma ideia, lá na Fitcorp, na Avenida Brasil, nós percebemos que os nossos alunos precisavam de mais motivação. Aí nós criamos um campeonato de voleibol que se chamava Explode Coração. Por que se chamava Explode Coração? Porque ele trabalhava com o coração, reabilitação cardíaca. E a música do Gonzaguinha, Explode Coração, estava no maior sucesso na época. Então nós associamos a música com o campeonato. E aí botamos o nome dos times, organizamos várias equipes. E as equipes chamavam infartado, revascularizado, hipertenso, anginoso. No começo, os médicos falaram, você é louco, botar nome de anginoso, hipertenso, ninguém vai querer jogar. Virou a maior piada. O cara chegava para o outro, onde você joga? Eu jogo no infartado. E você? Eu jogo no hipertenso. E era um sucesso o campeonato. Os caras não faltavam na ginástica mais para jogar. As finais aconteciam sábados, a gente fazia uma puta de um clima, os filhos iam lá assistir. Então, essa coisa do social no envelhecimento é muito importante. Eu joguei futebol até o ano passado. Tive que parar por causa do joelho. Jogar futebol é força de expressão. Eu estava entrando em campo, né? Porque, na verdade, o pessoal tolerava a minha presença. Mas era importante esse fato, que é o fato de eu estar lá com meus amigos, de interagir. Então, o idoso precisa disso também. E se a gente conseguir manter para o idoso uma atividade esportiva, é muito importante, porque o exercício físico, você coloca o cara num aparelho para fazer exercício, ele está pensando no boleto bancário, ele está pensando que ele tem que pegar o trânsito depois. Agora, você coloca o cara para praticar um esporte, você mexe com a parte cognitiva.
Ele tem que tomar decisão, É, ele tem que reagir, outra coisa. torno. Ele É, tem que fazer um monte de coisa que ele não faz no exercício físico. Mas então nós precisamos preparar o idoso para chegar nessa possibilidade de ele fazer alguma atividade competitiva, adaptada, que seja, mas fazer. legal, ainda uma aula de marketing aí pro pessoal, com os nomes, tudo, e deu certo, né? Então, Cortez, tudo que você fala, poxa, eu só assino embaixo e complemento aqui, né? O convívio social, nós somos feitos para viver em sociedade e tudo mais, e você percebe até a pessoa que tem mais amigos, mais convívio social, geralmente mais despojada, tem mais convites, sai mais. O que acontece, às vezes, com o idoso, e no caso, por exemplo, da minha mãe, ficou viúva cedo, às vezes é complicado, a pessoa acaba ficando sozinha, problema de depressão e tudo, mas e o exercício ajuda. Então, mas quem não tem essa vocação e quem não tem o hábito do exercício, que vem do exemplo da criação desde criança, e vê os pais fazendo, incentivando, vai para natação, vai para o karatê, e colocando em um monte de esporte no começo, nessa idade que tem que ser assim, para depois ver o que, que leva jeito e ver o que a pessoa gosta para ir mais, é difícil, né? E no Brasil, forma via de regra geral, é o futebol que qualquer quadra tem por aí, mas não tem muito incentivo disso o esporte, né? Mas eu só assino embaixo, falo, complemento um pouquinho aqui e acredito que é isso daí mesmo. O caminho é esse, inclusive as teorias de envelhecimento lá, coisa técnica lá que a gente não optou por não falar, condiz e fala disso. Tem teoria que fala disso daí, da integração, da sociabilidade, esse poder do exercício de melhorar essa condição física. E o que você falou, se não fizer o treinamento de força, ou o professor fazer um treino escalonado, né, para não falar periodização, e fazer musculação, força, tudo, para ele perder um pouquinho de peso, ganhar mais força, habilidade, para depois chegar no esporte, é a diferença que seria aí do educador físico para o profissional de educação física que está correndo atrás, que está estudando, que talvez seja o meu caso aí, terminando a pós-graduação, e te chamo mais de grupos especiais, porque eu te falo uma coisa, mesmo eu terminando uma pós-graduação em gerontologia, eu não me sinto totalmente seguro de pegar um caso de diabetes tipo 1, tipo 2, ou mesmo hipertenso grave, coisa que sua filha sempre me deu umas dicas lá no clube, e quando eu saí de São Paulo, passei lá um cliente para ela lá com Parkinson, que eu sabia que estava em boas mãos e indiquei para ela, né? Então, a gente tem que correr atrás, se mexer, e essa é a diferença aí do educador físico para o profissional de educação física, que foi o que a gente falou um pouquinho no começo, o pessoal que chegou atrasado aí chegou para o meio. E eu tô olhando lá no relógio, Cortez, temos mais uns 10 minutinhos, e a live é assim, é 1 hora, ela corta, ela avisa uns 30 segundinhos antes, mas a gente vai falando, e se tiver legal aqui, se tiver mais coisa para falar, quiser, eu abro de novo, a gente recomeça, se não, pode falar mais um pouquinho aí, fala um pouco da sua experiência agora, de algum outro caso aí, para ajudar o pessoal, e quem tiver aí dúvida, quiser saber, se quiser escrever, pessoal, os últimos 10 minutos a gente tinha planejado para meio que deixar dúvidas, aberturas aí, ou se não, passo a bola para o Cortez falar um pouquinho mais da experiência dele aí. Ora, Jorge, eu acho que a gente pode acrescentar algumas coisas importantes, assim, no que diz respeito à aderência ao programa de exercício físico. E, na verdade, a aderência foi o que eu mais procurei estudar, porque você pode ter o melhor programa de condicionamento físico, você pode ser o melhor profissional, você pode ter uma especialização no exterior, pode ter o que for. Mas se você não conseguir fazer com que o aluno perceba como é importante ele frequentar regularmente o condicionamento físico, o teu trabalho pode ser considerado um fracasso. Porque o que nós precisamos fazer é conquistar o indivíduo para fazer exercício. Então, nesse ponto, a Fitcore, a minha tese de doutorado foi nessa linha, a tese da minha filha foi nessa linha. A Patrícia estudou porque as pessoas ficavam, eu estudei porque as pessoas desistiam. Então, esse tipo de problema que a gente enfrenta, das pessoas abandonarem o programa, era a coisa que mais me incomodava. Por que a pessoa deixa o programa? Então, o que nós fizemos na Fitcore? Nós criamos um roteiro para a primeira aula. Porque uma coisa importante numa academia que tem vários professores trabalhando é que todos têm uma linha de trabalho. E o que um fala não pode ser diferente daquilo que o outro fala.
Não é que as pessoas não tenham, não podem ter a liberdade de serem criativas e de mostrarem conhecimento, mas tem que ter uma base, tem que ter uma linha de conduta. Então, esse roteiro de primeira aula, o que ele visava? Conquistar o aluno. A partir do momento que o aluno que o professor passou segurança, que ele fala coisas que têm a ver com aquilo que o paciente já se informou a respeito da doença dele. O professor ganhou a confiança do paciente, já é meio caminho andado para a aderência. E o segundo ponto é você não ficar na rotina. O exercício, a diferença da prescrição do profissional de educação física para o médico na prescrição de remédios. O cara vai numa consulta e recebe uma receita de 1, 2, 3, 4, 5 remédios, as doses, tudo certinho, para ele tomar. Aí ele volta para uma outra consulta, daí 3 meses, 6 meses. Nós estamos com o aluno 3 vezes por semana. Então, a nossa atualização da prescrição ela tem que ser permanente. Mesmo que o aluno não evoluiu muito, crie uma situação nova para ele, um novo desafio. A rotina acaba até com casamento. Imagina com ginástica que ninguém gosta. Entendeu? Então, nós precisamos nos reinventar. O professor de educação física, o profissional de educação física, ele tem que estar sempre atento a inovações. Não coisas que ele viu na internet e não sabe se é bom ou não, e aplica para os seus alunos sem considerar os aspectos da individualização, da idade, dos problemas generativas que a pessoa carrega, entendeu? Mas ele tem que se reinventar. E tem que fazer os alunos gostarem disso. Então, eu fiz uma experiência na USP, eu tinha 2 grupos de condicionamento físico lá. E um grupo, eu fazia uma atividade assim, de circuit training, e que eles iam aumentando as cargas, mas as estações eram as mesmas, ao longo de um mês de treinamento. E o outro grupo estava quadra ao lado, cada dia tinha uma atividade diferente. E qual delas que você acha que houve o maior número de desistências? Na que veio o treinamento. Os outros que estavam naquela quadra paravam para olhar os companheiros que estavam na outra fazendo coisas novas. Entendeu? Precisa entender que ninguém gosta de fazer exercício. Eu sempre adorei esporte, sempre gostei de fazer esporte, de competir. Sentar num aparelho e fazer tantas repetições, tantas séries, não era uma coisa que me apaixonava. Eu faço porque eu sei como é importante para a saúde. Mas não é uma coisa que me apaixona até hoje. Entendeu? Então, nós precisamos pensar que o nosso aluno, que sempre foi sedentário, e nunca gostou de fazer atividade física, para ele é muito mais difícil aceitar essa condição nova. Então, por isso que a gente tem que estar sempre inovando, sempre criando exercícios com pesos livres, fora dos aparelhos, fora daquela rotina, e fazendo, se puder treinar ao ar livre, levar o cara para treinar ao ar livre, em contato com a natureza. Quer dizer, eu tive a sorte da Fitcor durante 17 anos, ficar na Avenida Brasil, do lado do Parque Ibirapuera. Eu corria com meus alunos, amanhecia o dia correndo com meus alunos no parque. Poxa, era uma das coisas mais prazerosas que tinha, era eu correr com meus alunos. Né? Eu dei muita aula no Ibirapuera ali e é agradabilíssimo ali. Aquela volta por fora lá no meio do mato, vira e mexe, quando eu morava em São Paulo, eu ainda fazia, né? Então, Cortez, desculpa te cortar aqui, só para avisar que tem mais 5 minutinhos, mas complementa aí que eu estou escrevendo um recado aqui pro pessoal. É só lembrar que uma das imagens mais marcantes da minha vida lá na Avenida Brasil com a Fitcor era quando assisti o sol nascendo atrás do paredão de edifício da Avenida Paulista. Então aquela imagem ficou guardada na memória porque era uma imagem muito forte e a gente sentia o dia amanhecendo e fazendo uma atividade física em contato com a natureza. Então, eu acho que essa versatilidade que a nossa profissão proporciona, de você poder trabalhar de diferentes maneiras, é que nós temos que explorar. Entendeu? É diferente de você ser um advogado no escritório e tem aquela rotina ali de paletó e gravata. Nós não, graças a Deus, nós podemos trabalhar de calção, de bermuda, de agasalho, e numa sala. E o professor tem que ter essa versatilidade, que não tem aparelho, ele sabe dar uma aula sem aparelhos. Entendeu? Hoje, a maior parte das pessoas foram criadas e educadas dentro de uma academia.
Se não tiver aparelho, não tem aula. Entendeu? E aí, Cortez, passa a bola, eu deixei alguns contatos aqui para o pessoal, minhas redes sociais, meu canal do YouTube, tem bastante vídeo, trecho de palestra, de curso que eu falo um pouquinho, dou exemplos, e pegando o gancho, falar que tudo isso que eu estudei do treinamento funcional, hoje em dia eu estou me dando bem com essa pandemia, Cortez, que eu trabalho muito com calistenia, peso do corpo, tridimensionalidade, um monte de coisa aí. Eu deixei um site aí do meu curso para o pessoal, os interessados que queiram saber. Então, estou me dando bem, por causa que eu não parei, nunca parei de estudar, estou fazendo a pós-graduação agora aí, tudo mais. E tem cliente meu fazendo aula 3 meses online comigo, praticamente com um ou outro acessório. Tá certo que não visa hipertrofia, musculação, não é nada, é mais qualidade de vida, é o que eu trabalho hoje em dia, por isso que eu estou estudando a gerontologia, né? Então, deixar esses recados para o pessoal, eu passei o site, passei os contatos, a rede social, vou falar também um pouquinho aqui da rede social do professor Cortez, que eu fiquei sabendo através do Beto, lá coisa na internet, o que tem de dica interessante aí para o pessoal que trabalha com terceira idade com idoso, ele estava gravando, acho que um vídeo a cada 2, 3 dias, né, Cortez? Coisa simples, mas que funciona muito. Simples talvez para mim, que sou mais jovem, mais ativo. Mas para o idoso, cara, tem umas dicas lá que eu te falei quando eu te liguei, tirei o chapéu. Estou sempre aprendendo contigo, esse bate-papo aqui, essa oportunidade também, não paro de agradecer. E estou de olho lá no relógio, Cortez, que fala mais uns 3 minutinhos aí, passa um recado final para o pessoal, que talvez ela derrube aqui a gente, e eu já passei uns contatos lá. Agora, se você quiser dar o seu encerramento, fica à vontade aí, que senão eu não vou parar de te agradecer aqui. Já que você tocou no ponto do meu Instagram, é que eu aprendi sempre que o sofá era um inimigo. E agora eu estou mostrando para as pessoas que não gostam de fazer exercício que o sofá pode ser um grande amigo para fazer exercício em casa. Não é mesmo? Desde que seja consistente, não seja um sofá muito fofo, muito macio, que atrapalha até a execução dos movimentos, pode ajudar muito, e principalmente as pessoas de mais idade. Eu aprendi na Fitcore que um dos grandes obstáculos para fazer exercício era mandar um idoso deitar no chão. Porque ele tem dificuldade para agachar, mais dificuldade ainda para levantar depois. E aquilo era um fator que afastava o aluno da ginástica. Porque ele ficava deprimido de mostrar aquela dificuldade. Então, hoje, nós usamos aqueles tablados, usamos outros elementos dentro da academia que permitem que eles façam um exercício sem esse transtorno de se sentirem deprimidos por não conseguirem se deitarem e se levantarem com a mesma velocidade que faziam quando eram jovens, né? Então, o meu Instagram, ele visou exatamente isso. Fazer exercício em casa, aproveitando uma cadeira, o sofá, a parede, a escada, sem nenhum tipo de aparelho. Foi isso. E a dica que eu dou para o pessoal é assistir lá, ver quem trabalha aí com a terceira idade, porque se você pegar alguns programas, não fugiu a palavra agora e está correndo o tempo aqui, eu vou falar rápido. Sistemas de avaliação de idoso, um deles é sentar e levantar, aí tem o de andar e voltar, marcar tempo. Não precisa de muita coisa, não precisa de espaço, e é o que o professor Cortez falou no começo. Se você não avaliar, não tiver avaliação, e você não consegue dar um norte, uma diretriz para o treinamento bem feito, e com pouca coisa, assistam lá as dicas do professor Cortez. Eu vou escrever aqui de novo o meu canal do YouTube, é JK Personal, e quem quiser informação aí, qualquer coisa, me chama no inbox, chama o professor Buzina. Eu falei para ele, é tipo um e-mail do Instagram, professor, aquela recadinho vermelho ali, funciona como se fosse um e-mail. Chama ele lá, Buzina, busca referência, e que a gente está aqui para passar para vocês aí o conhecimento. E aí o meu canal do YouTube é esse aqui, acabei de escrever, tem bastante vídeo lá legal também. E, professor Cortez, posso colocar essa live lá num futuro próximo aí, sem problema algum, né? Claro, claro. Legal. Então é isso aí. E dúvida não veio, né? O Pujol tá aí, ó. Mandar um abraço para ele, a galera do clube, eu vi mais gente, o Kaique do meu time de futebol. E vamos ver se eles são campeão aí. Talvez o Pujol dá uns conselhos lá pro pessoal ficar um pouco melhor lá. Perderam o artilheiro aqui, né? Então vai precisar do Cortez e o Pujol lá para dar uns conselhos para eles continuarem campeões. Então, Cortez, eu só tenho a agradecer mesmo. Esse negócio de live é legal, interação.
o pessoal vai entrando aí. É meio difícil de falar, ficar concentrado e ficar olhando, mas o Pujol deu risada aí. Manda um abraço aí pro Beto, pra sua filha, porque é bem legal essa interação, né? Vai vendo e a gente mata a saudade aqui no vídeo mesmo, que é o jeito que dá para fazer hoje em dia, né, Cortez? Não... Voltei para São Paulo no final de semana lá, não pude nem abraçar minha mãe, no grupo de risco, e eu viajando, parando no hotel, aquilo, nem abracei minha mãe. Acredita? E essa parte dura para o idoso não se sentir abraçada pelo filho, né? Então, é. Ah, mas legal. Então era isso aí, Cortez. O pessoal que nos assistiu, ex-alunos dele, ninguém tem uma dúvida aí? Aproveitar mais um pouquinho da experiência do Cortez. Tá todo mundo dando risada, fazendo joinha, que é o seu filho, que é o Pujol. Então, eu só tenho que agradecer, Cortez, a sua amizade, o seu conhecimento e essa live aqui, cara. Mandar um abraço para todo mundo que nos assistiu, o pessoal do clube, sua família, entrou bastante gente aí, Cortez. Então, agradecer todo mundo aqui e depois qualquer coisa, se você quiser fazer uma live mais voltada para alunos e um conhecimento mais técnico, eu até topo porque eu estou estudando lá para passar na pós-graduação e para mim pegar mais umas dicas aí, eu vou vir com as questões técnicas que eu tenho aí para explorar um pouco do seu conhecimento, Cortez. Okay. A gente podia combinar no futuro próximo. Tá bom. Legal? Obrigado, Jorge. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo pela presença. Qualquer coisa, chama a gente no inbox aí. Agradecer a minha família, até primo estava assistindo. Entrou gente pra caramba aí, Cortez. Então, valeu, pessoal. Forte abraço, Cortez. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.